Boa noite aí a todas e todos. Eu sou o Antônio aqui da Tapera. Obrigado aí a todo mundo pela presença. Agradecer bastante. Hoje é uma noite muito especial aqui. Dialogamos aí com outros tempos aqui do centro, com outros rolês, com histórias aí. Agradeço muito o privilégio aí, a honra de receber a Lorena Calabria e o Cadão. Obrigado ao pessoal do SESI aí também. Todo mundo aí. Obrigado aí, todo mundo. Valeu. Obrigado, Antônio. Prazer, nossa. Muito obrigado, viu? Nossa, mesmo. Palavras tão carinhosas. Esse lugar é ótimo. Bom, Lorena, eu começo ou você começa? Deixa eu só dizer para vocês, obrigado por vocês terem vindo. É um dia meio caótico na cidade, já sei, então tá tudo dentro. Enfim, a Lorena tem umas cenas. A Lorena está fazendo um documentário sobre Fellini faz um tempo já. Ela captou as cenas, ela filmou o último show do Fellini, que foi em 2016. E a gente nunca mais vai tocar. E ela está filmando, está ainda, sei lá o que você está fazendo, aí você vai explicar. Mas te agradeço muito, querida, por você ter vindo e, sei lá, vamos ver o que a gente vai papear abertamente. E se vocês quiserem fazer perguntas, pode ficar à vontade, tá? Então, é isso aí. Vamos lá, boa noite a todos. A gente vai, no finalzinho, assim, se vocês estiverem animados, contar com a participação de vocês. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de já ler algum trecho do livro. Eu sou totalmente contra spoiler, qualquer meio que seja, literatura, o que for. Ele não morre no final, pelo menos. A gente tem certeza, né, por enquanto. Então a gente vai tentar não estragar a surpresa do livro, né? Eu acompanhei um pouco essa época. Eu morava no Rio de Janeiro, mas como jornalista acabei vindo muito a São Paulo, como curiosa também na época, antes ainda de trabalhar na revista Bis. Acompanhava toda a cena underground da cidade, não só de música, mas de mostra de cinema, a Bienal. E acabei me aproximando, né, desses músicos, desses jornalistas. Mas para mim foi uma grande surpresa ver um lado tão pessoal do Cadão e ter uma visão, um retrato dessa época, de alguém que viveu essa época e expôs isso de uma maneira muito clara, verdadeira e intensa. Então, para começar, eu queria saber do Cadão, sendo esse livro o seu livro mais pessoal de todos, como é que foi para você também se colocar nesse livro? Porque, no caso, você é um personagem, né? Bom, eu não sou o personagem principal do livro, tá? Mas não foi tão fácil assim, na verdade. Eu achava que escrever uma coisa mais uma memória, porque o livro é uma memória, não é uma biografia. Eu tenho certeza que o Thomas, quando lê esse livro, ele está lá em Londres e ele certamente vai ficar reclamando que não é bem assim, que tem um monte de erros ali, porque ele tem uma memória mais seletiva, mas ele também tem uma consciência de datas muito melhor do que eu acho, pelo menos. Você ouviu isso dele, né? Escrever foi um pouco mais difícil, eu acho, mas no final das contas eu estava tão embalado, porque eu não sou uma pessoa, não tenho nostalgia assim, de uma época vivida. Acho que foi uma época muito intensa e foi muito divertida também. Tem algumas pessoas daquela época. E vocês sabem do que eu estou falando. Quer dizer, a gente... É curioso, porque hoje saiu uma resenha no Valor, dizendo que a São Paulo que é descrita no livro é uma São Paulo sombria, acho que nesses termos, assim, uma coisa violenta. Eu não tinha me tocado disso, porque de fato era, né? O Alex está aqui, a gente morava junto, o Alex é um dos personagens principais do livro. Era sombrio mesmo, né? A gente não tinha muita consciência disso, né? Eu estou falando de uma época assim, os estertores da ditadura, 83, 84, pouquinho de 85. O Jair chegou. Tudo bem aí? E eu estou falando de uma época muito... De fato, era uma época de transição assim, para um outro período. Eu achava que nunca ia ficar tão ruim, mas está ficando, né? Então... Mas escrever foi muito legal, foi um processo. Não foi muito fácil, mas no final das contas, lembrar é legal, né? Eu acho que a memória é muito a base do que eu escrevo normalmente. Então, o problema foi dar nome aos bois. E acho que o Alex que escreveu um livro também, em que é mais um roman à clé, né?
em que os personagens nem sempre têm os nomes que eles tinham na época. Os meus têm os nomes, quase todos. Alguns não têm. Na verdade, os 2 não têm. E isso foi difícil, porque quando o seu personagem existe de fato e ele está ali, é difícil você lidar com essa... Não é tão maleável assim, entendeu? Acho que foi essa a principal dificuldade. E foi surgindo no caminho, cada um, já era uma intenção sua, você seguir Você falou que não é biográfico, mas ele tem muitas passagens biográficas. Isso foi surgindo no caminho ou era uma intenção já sua? Vou fazer um livro sobre esse período. Era. Alguém me deu uma sugestão à época, isso em 2015, eu acho. Por que você não escreve um livro de não ficção? E todos os meus livros são de ficção, eu tenho 8 livros de ficção e... Aí, eu achei uma ideia muito louca, né? Por que eu vou escrever um livro de não ficção? Não vi o menor sentido nisso. Mas aí eu comecei a pensar, se eu fosse escrever sobre isso, e eu tinha escrito uma matéria para Piauí, que era... Eu tinha escrito, na verdade, 2 textos para Piauí, que são lembranças. Um era sobre o roubo da escultura do Flávio de Carvalho, feita pelo grupo do Fernando Meirelles, nos anos 70. E eu achei muito divertido escrever aquilo. E o outro era um texto sobre a chegada do Renato Russo em casa, no nosso apartamento, a caminho do Rio de Janeiro para fazer sucesso, mas antes ele era só um cara de Brasília, meio pilhado. Então, essas 2 coisas aí, meio que eu acho que foi por aí que eu acabei escolhendo esse caminho, que era um caminho mais possível, entendeu? Tem uma curiosidade em relação ao livro anterior, Os Discos do Crepúsculo, em que a música ela acaba tendo um papel muito importante nos discos do Crepúsculo, é o livro anterior do Cadão. E que também tem um pouco de relato pessoal, biográfico, inspirado em pessoas que fazem parte da sua vida. Agora, no novo livro, a música ela não assume um protagonismo, apesar dela ser tão importante, né? Mas ela vai permeando algumas passagens. Até que ponto você sentiu um certo pudor em tratar o Fellini do jeito que ele merece? Porque na época ninguém achou que ele ia virar uma banda cult, né? O Thomas achava. Era o único que achava? O Jair não achava? Jair. O Thomas achava, lembra disso? Que ele falava, a gente vai virar uma banda cult. Ele falava isso. Que vinha virar uma banda cult, né? E a sua visão, olhando por essa perspectiva, ao passar dos anos, ela mudou em relação ao Fellini? Mudou. Assumi a música como uma coisa assim da minha vida mesmo, porque eu queria ser escritor, né? Eu sempre quis ser escritor. Então, a música para mim era um caminho meio alternativo, assim, para pegar digamos assim, uma quebrada, assim, para chegar lá. E foi muito por acaso que o Thomas me convidou para ser o letrista e o vocalista do Fellini, porque eu e o Jair tínhamos uma banda que era o Toque de Recolher, lembra disso? Que era uma banda meio punk. Eu ia ensaiar na Moca com o Jair, era incrível. Mas não tinha essa história, né? Jair não era um cara... E o Thomas chegou com essa proposta. Eu quero tocar baixo numa banda e quero que você faça todas as letras. E cante. Então, foi um negócio assim meio pela beirada. Eu achava que eu queria ser escritor, não ser letrista. Com o passar dos anos, eu tive que... Aí os anos passam e você vai amaciando um pouco também. Eu achei que tinha que falar de música de alguma forma, porque a música era parte integrante da minha vida de um jeito muito violento. Tanto que os 30 fãs do Fellini estão sempre em algum lugar. São sempre eles, os mesmos, os 30. Às vezes tem 35. Gabriel está aqui, ó, ele está 36. sempre um dos 30, está aqui, ó. Vamos ver alguma cena uma das cenas que a gente vai usar? É meio na surpresa, tem algumas coisas que nem o Cadão eu não sabe. vi essas coisas, quero ver. Vamos ver. O que a gente tem aí? Vamos ver se você se reconhece, se você comenta.
essas imagens Oi. não estão com nenhum tratamento, a gente vai tentar melhorar isso, claro. São imagens provavelmente de VHS e tal, mas elas são raríssimas e muito significativas, porque esse é o show de lançamento no Madame Satã, do disco Adeus de Fellini, que é o primeiro disco da banda, em que a banda resolve não tocar o repertório do disco, por motivos que eu desconheço. Por que motivo, cada um? Imagina, a gente fez um disco inteiro, passou um tempão ensaiando, depois passou um tempão gravando. E aí, meninos? E aí a gente encheu o saco, encheu o saco das músicas e resolveu fazer um show com músicas novas. E o show de lançamento do disco do Fellini só tinha uma música do disco que a gente estava lançando, que era Funcionando Sem Vapor. E o resto eram essas músicas que aparecem, que a gente canta nesses vídeos, nunca foram lançadas. Isso está no livro também, porque, primeiro que o Madame Satã sempre fazia shows lá embaixo, naquele porão opressivo, né? Que era o porão que, se você pulava... as pessoas altas tinham que se encurvar lá, né? Era assim. E a gente resolveu cantar lá em cima, num lugar que eles não faziam. Então, por isso que abre uma cortina e a gente aparece cantando. Essa noite foi muito divertida porque... Quer dizer, não foi nada divertida, na verdade, porque... Essa câmera usada, ela quebrou e a gente teve que consertar. Você lembra dessa noite, Jair? E, bom, enfim, foi muito legal porque o Fellini tinha muito esse tipo de atitude. A gente gravou todas as músicas, mas passou muito tempo dedicado a elas, e aí chegou um momento que encheu o saco e a gente resolveu ensaiar um outro repertório, e aí botou esse outro repertório no show que a gente estava fazendo, por que não, né? E aí as pessoas foram para o lançamento de um disco cujo repertório não tocou nesse show. Então, era uma atitude bem típica da gente naquela época. Quando você se coloca como... O autor se coloca como personagem, a gente tem alguns exemplos, não preciso citar agora, mas, às vezes, o autor se coloca num caminho, né, escolhe um caminho que é da autocomiseração, né? Ele se coloca um personagem que você se compadece e tal. Às vezes é um autodeboche, né? Um sarcasmo assim até excessivo, que é uma maneira também de você conquistar o leitor. Eu acho que você não foi nem por um caminho nem outro. É a minha impressão ao ler o livro. Que caminho você escolheu para se autorretratar? O caminho que eu escolhi para... É boa pergunta, porque... Na verdade, foi o caminho que eu e o Alex e o Thomas e as pessoas daquela época cultivávamos, que a gente tinha uma relação... a gente não era muito indulgente com o que a gente fazia e a gente era engraçado, a gente era muito engraçado. Eu digo no livro que foi a época da minha vida que eu mais ri, depois da infância, foi a época que eu mais ri na minha vida, porque a gente... E, olha, era um momento super sombrio da história do Brasil, um momento super sombrio do que a gente estava vivendo ali no pedaço, morando no centro da cidade, por isso que o livro fala de viadutos. Aliás, os viadutos voltaram à moda, né? Depois... Péssimo motivo, né? Mas eu estou falando do viaduto Major Quedinho, aquela região toda. A gente tinha um sentido de... não se levar muito a sério, sabe? E eu não consigo me libertar desse espírito, sabe? De não se levar a sério. Porque eu acho que se levar a sério demais leva a um caminho que nunca me agradou e nunca agradou meus amigos também. Mas existe um limite que você vai atingindo enquanto o tempo vai passando na sua vida, que é o seguinte: eu quero ser irônico, mas não quero ser sarcástico. Então, a tendência é banir o sarcasmo e abraçar a ironia, porque a ironia tem um tom melancólico, o sarcasmo tem um tom agressivo, e eu nunca me amarrei muito em coisas sarcásticas. Naquela época a gente foi aprendendo isso. O sarcasmo foi dando vazão para uma coisa um pouco mais irônica, assim, e eu acho que esse é o espírito. Então eu não podia me levar a sério demais, porque eu mesmo não me achava um personagem interessante nessa história toda. Eu acho que tinha gente muito mais interessante naquele tempo fazendo coisas do que eu. O Thomas, o Alex, eram pessoas muito mais interessantes, eu acho, para mim, do que eu mesmo estava fazendo. Enfim, acho que foi por isso. Quando você descreve lugares, pessoas, tem essas imagens, são de uma São Paulo e de uma época que você viveu. Como você disse, você não se prendeu a datas, a essa precisão histórica, né? Que muitos relatos que têm esse tom, né, biográfico vão atrás e são minuciosos nisso. Mas, por outro lado, a sua memória ela parece muito fresca, muito recente
em detalhes e situações. Às vezes eu tenho a sensação que estou vivendo ali de novo aquele momento que eu vivia esporadicamente, quando eu vinha para São Paulo e frequentava esses lugares. Para você fazer esse exercício, Cadão, você recorreu a quê? A sua memória ainda é fresca dessa época? Ou você foi construindo e acrescentando com a sua experiência, né, de escritor, que agora você já tem uma obra, Tem uma obra. já se considera um veterano, você foi acrescentando também alguns macetes, né, da ficção para tornar essa memória também mais viva e interessante? Bom, primeiro que eu sou um milagre do roqueiro velho em geral está tão baqueado, Deteriorado. está tão deteriorado que não vai lembrar. E se lembrar, é a minha lembrança. Eu sempre fui um pouco mais, digamos assim, um pouco abstêmio, né? Acho que é isso, um pouco abstêmio. E não só isso, acho que também tem uma coisa de testemunha também. Eu me sinto um pouco como transitando por aquele meio. Eu já era velho quando eu comecei, eu digo isso no livro. O fato de ser velho... Você vai falar que é um romance de formação, já estava formado. Não era um romance de formação, já tinha passado pela Libelu nos anos 70, então eu tinha umas experiências de juventude que eram outras. E quando eu embarco nessa coisa do rock nos anos 80... não é exatamente o coração da coisa, não era mais aquele. Então, eu acho que eu observei a coisa, por isso que a memória está muito fresca também. E também porque foi muito importante, né? Ao escrever o livro, eu notei que como é empolgante você começar as coisas. O livro parte de uma epígrafe do Cesare Pavese que diz assim: a única alegria da vida é a de começar. E ele escreveu esse livro no diário dele. Então, o Cesare Pavese, você sabe, ele se matou em 1950. E esse diário é um primor assim, de melancolia e, digamos, de pessimismo. Mas é curioso, porque eu enxerguei nessa frase uma coisa muito importante, sabe? O livro é um livro sobre começar. O livro é um livro sobre o começo, não sobre o fim. Mas ele está falando de uma banda cujo primeiro disco se chama O Adeus de Fellini. Essas coisas todas, esses fios, foram sendo conectados ao longo do livro. Eu não tinha me dado conta de que, engraçado, falar de começo para uma banda que começa pelo fim e que está sempre voltando apesar do fim, né? Tem sempre isso também. Foi uma conexão que me deixou muito feliz ao longo do tempo, porque eu percebi que tinha sentido aquilo que eu estava escrevendo, sabe? Agora, o disparador do processo todo aí, acho que foi o livro da Pat Smith, que é o Só Garoto, porque eu acho que é um livro notável, porque a forma como ela puxa o fio da memória em alto nível. Porque uma coisa é você pegar o livro do Lobão e outra coisa é pegar o livro da Pat Smith. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Dá para entender, né? Certo? Então, só para deixar a coisa bem crítica, é isso. Quer dizer, o livro do Lobão, Nojo, o livro da Pat Smith é um livro que tem uma sinceridade, uma honestidade, uma coisa visceral também, e de uma pessoa que não se coloca em primeiro plano o tempo todo. O Robert Mapplethorpe é o cara que está ali, digamos que ele é o personagem principal da história, né? E ela é ali na cola. Eu gostaria de ter feito um livro assim, espero ter conseguido, porque a minha ideia era essa. Ficar na cola desse tempo, A sabe? gente já vai falar sobre essa relação. Eu acho que tem uma relação as relações afetivas que estão no livro, elas são muito importantes e elas acabam assumindo isso que você falou, um certo protagonismo, né? Você não é a pessoa mais importante do livro, talvez pela sua característica, como você falou, de não me levo tão a sério. Meus amigos são mais incríveis do que eu. É quase isso, né? Vamos ver mais um trecho, uma imagem também bem curiosa. Das coisas raras que a gente tem, né? Porque se é cada vez mais raro a gente ver música alternativa em televisão, imagina nos anos 80. E a gente aproveita e presta uma homenagem também para uma figura que vai aparecer só em áudio, mas que foi muito importante nesse início de década de 80. O que dividiu? A gente liga aqui para sair o som lá? Para liberar.
Por isso que eu costumava... Eu nunca mais... Eu tive que ler as letras o resto da vida, porque... Eu nunca consegui me lembrar direito. E essa letra é ridícula, porque ela tem 2... Eu acho que eu estava um pouquinho nervoso. A próxima vez Vocês viram o Kid Vinil ali? Muito legal, né? Olha o Ricardo. O Ricardo não está aí, né? Você viu o Ricardo? Não. De novo, lembrando que essas imagens não têm tratamento ainda. O programa era o Boca Livre do Kid Vinil. Boca Livre? É o Boca Livre. E uma formação inusitada, né? Que o Akira participou. E é uma coisa que acontecia muito, né? Com o Fellini. Ter participações, entrada, era uma formação, mesmo com os formadores, né? Da primeira formação da banda inicial, mesmo essa formação ela foi mudando ao longo dos anos. Mas, voltando ao que eu estava falando do livro Da Sombra dos Viadutos em Flor, me chamou a atenção uma afetividade entre vocês que eu conheci muito à distância. E queria saber de você, quando você se refere a pessoas tão próximas, né, suas, sejam amores, namorada, mesmo as pessoas que só trabalhavam com você, né, não ligada diretamente à música, para um escritor, ele retratar pessoas com que você tem uma ligação tão forte, quais são esses limites, cada um, que você estabelece? Até onde você tem uma liberdade literária mesmo, de criar esse personagem, e até onde você consegue driblar essa dificuldade também, porque são pessoas que podem não se ver dessa maneira, né? Eu fico muito curioso para saber o que os caras vão achar, na verdade. O Alex já leu? O Alex não leu. O Jair não leu. Ninguém leu. Tá. Oi? Então, tomar cuidado para a gente... Vamos tomar cuidado para não estragar. Ele escreveu no Facebook que ele se achou bem retratado naquele trecho. Então... Muito bem. Mas, olha, foi um desafio mesmo para mim, porque e isso foi legal, porque falar de coisas que são reais... Tá cheio de escritores aqui, eles sabem disso do que eu estou falando. Falar de coisas reais é sempre mais difícil, eu acho. Porque sua imaginação para dar para transformar aquilo numa coisa legal, de fato, eu acho que ela tem que dar umas voltas, entendeu? Mas eu me senti muito confortável, porque eu pensei... A minha premissa ao escrever o livro era o seguinte: vou ser honesto. Vou ser honesto, vou ser sincero. Era isso. O que é muito perigoso, né? Mas, no meu caso, acho que eu percebi que, era uma época incrível. De fato foi. Aquelas pessoas eram incríveis. E se eu tenho que recordar alguma coisa, é esta coisa que eu tenho que recordar. Eu não quero mais falar desse assunto, entendeu? E eu pensei, se eu não vou mais falar desse assunto, eu vou falar desse assunto da melhor forma possível. Então, eu acho que esse tipo de concentração é que ajuda, no final das contas, sabe? É de ser honesto. E nem sempre a gente consegue, né? Nem sei se o livro é de fato honesto. Mas eu procurei ali, não sei se você reparou isso, o livro não tem rancor. Eu já acho isso um caminho legal de se tomar para quando você escreve sobre o seu passado. Se você usa o rancor como motor, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que vai ser uma coisa ruim, sabe? Meu livro não é rancoroso e acho que ele é... Amoroso. Ele é amoroso. Eu acho que ele é amoroso. Mesmo. Não gosto muito dessa palavra, mas é isso. Pior é que é. É amoroso. Assume, aceita. Assumir, pronto. Quando você toca em assuntos políticos, não é nem como pano de fundo. Eles vão permeando o livro. Eu sinto uma certa descrença. Eu não sei quanto você foi contaminado pelo momento político que a gente está vivendo ao escrever esse livro, ou naquela época isso já era muito, muito firme. Você tinha mesmo isso com você, essa descrença. E será que agora é mudança? Será que são as mesmas coisas de sempre? Será que isso tudo não é um teatro? Será que a gente não vai sair dessa lama toda? Pois é. Eu fui trotskista nos anos 70, tem alguns trotskistas aqui. A gente teve uma experiência, eu acho que é engraçado como, de alguma forma, essa experiência na Libelu, na OSI, que eram as organizações das quais a gente fazia parte, como militantes, éramos militantes incomuns, nós éramos, isso está no livro, a gente não era...
Foi um período também muito divertido da vida, sabe? Mas eu acho que esse tipo de visão que os trotskistas tinham da realidade naquele período também nos prevenia contra grandes adesões. Eu acho que a gente tinha essa ironia, essa auto-ironia que a gente possuía, essa forma de olhar para as coisas de um jeito um pouco menos condescendente, que calçava a gente de alguma forma para encarar a realidade com um pouco mais de distanciamento. E eu sei exatamente onde eu estava nessa época, isso está no livro. Eu estava na revista Veja, eu era revisor da revista Veja, e eu soube da morte do Tancredo, por exemplo, pela Veja. Eu não dava a mínima para a situação. As diretas já passaram para mim como um período muito visto à distância, o que eu vou dizer para vocês, é quase uma anestesia, é uma coisa... É curioso isso, né? Porque depois de toda aquela militância nos anos 70 e depois entrar nos anos 80, com a ditadura agonizando, criou um tipo de relação com a realidade e aquilo que a gente chamava de partidos burgueses, muito, digamos assim, cáustica. Então eu olhava para aquelas coisas com uma desconfiança. Quando eu vi o Tancredo pagando de cadáver, aquela coisa toda, eu falei, que país, né? Que coisa que a gente está vivendo. Isso não melhorou nada, né? Como vocês sabem, né? Mas naquela época eu já estava vendo isso. Então, como eu não tinha televisão, eu vi essas coisas acontecendo na minha porta, mas não quer dizer que eu estava lá dentro. E isso, chegando em 2018, me possibilitou ter um tipo de visão muito semelhante, sabe? Não é descrença a palavra, porque eu acho que a palavra essas coisas são assim, mas a gente vive ciclos, entendeu? E a gente está começando a viver um ciclo agora. É um ciclo terrível, mas é isso que a gente está vivendo agora. Mas, a gente atravessou uma ditadura e não pensa que foi mole, porque não foi. Não tem essa, não existe dita branda. Foi um negócio pesado, a gente viu isso acontecer. Meus amigos estão aqui, vocês sabem do que eu estou falando. Tem gente muito jovem que acha que, sei lá... Foi terrível. E sabe o que era pior? Era você não ter informação. Hoje a gente tem informação. E eu acho que isso salva bastante e também angustia. Mas ter vivido daquela forma, ou seja, com um certo distanciamento, e olhando as coisas, olhando os políticos da forma que eu olhava, eu percebi que eu estava certo, de alguma forma. Porque nenhum desses movimentos muito, reunindo todo mundo, e com uma cara democrática excessiva, me capturou, para o bem e para o mal. E isso está no livro. Esse tipo de ironia está no livro, aí não consegui escapar dela. Você falou em distanciamento. Eu tenho uma experiência. Eu sou marinheira de primeira viagem. Já terminei de escrever um livro sobre o disco da Lama ao Caos. A gente tem uma figura aqui presente da cena, que é o Paulo André Pires. O criador do Abril para o Rock, que propiciou o surgimento para o Brasil inteiro de várias bandas, o primeiro empresário da banda Chico Science Nação Zumbi. Enfim, e eu fiz um mergulho no início dos anos 90, 94, quando o disco sai, e até 97, quando o Chico vai embora. E eu senti, Cadão, que quanto mais eu entrava e mergulhava em fatos, eu não conseguia atingir essa coisa que você falou, de ser honesta e verdadeira. Quanto mais eu me distanciava, não queria ler, não queria saber e tentar recriar isso na minha memória, eu estava em um ambiente completamente diferente disso. Eu saía fora desse manancial, né, que podia me suprir, me alimentar, eu conseguia enxergar melhor. Aí eu jogo para você. Eu fiz uma viagem até os anos 90, você fez uma viagem até os anos 80. O fato de você escrever o livro em Lisboa, em terra estrangeira, ele influenciou de que forma nesse teu mergulho nessa sua época, na sua recriação desses anos 80? Bom, foi incrível, né? Poder ter escrito esse livro. Ele não foi escrito totalmente em Lisboa, mas ele chegou em Lisboa. E eu fechei o livro em Lisboa. E isso está escrito no livro, abertamente. Aliás, foi muito legal poder falar essas coisas. Eu estava dizendo, estou aqui em Lisboa, estou aqui... E é engraçado porque o Alex é um dos personagens do livro e o Alex tem essa coisa, essa ligação com Portugal. E quando a gente morava junto, o Alex tinha essa literatura que foi muito influente para mim, que foi essa literatura de português de Portugal. Dos livros de coleção no ar que você tinha. Por exemplo, que eu citei inclusive no Rock Europeu, que é, sei lá...
O Santo e o Mistério de Lisboa, né? Essa coisa foi muito influente para mim. E estar em Lisboa, de alguma forma, significava unir esses fios também, sabe? E olhar para... Eu não estava olhando com esse distanciamento do país, assim, mas, de alguma forma, estar lá me deu um maior distanciamento ainda. E, de alguma forma, eu recuperei aquela coisa que eu tinha vivido naquele tempo, que era essa proximidade com Portugal que o Alex propiciava para a gente, né? Engraçado. Mas ele te influenciou? Assim, uma parte dele, você tá longe, foi melhor acho que sim, ou não? Foi melhor, ou foi melhor. É indiferente? É melhor você estar longe, de tudo que você está... Eu acho que o distanciamento é muito importante, assim, o foco, entendeu? Quando você está muito colado naquilo, não significa que você vai fazer alguma coisa que seja legal. Eu acho que o distanciamento foi muito importante. Em geral, no livro, o distanciamento de mais de 30 anos foi muito importante, né? Tem uma coisa que eu acho curiosa também nos anos 80, que eu sinto como jornalista e como uma pessoa que estava na plateia, enfim, como presença mesmo, que as gerações que hoje veem os anos 80 ou curtem os anos 80, tem uma coisa mítica, nostálgica até, que ou ainda Deus acha que tudo era incrível, maravilhoso, que as bandas todas eram sensacionais e tal, ou é uma coisa muito da chacota, né? Fazer um deboche, pegar pelo lado exagerado e tal, como toda década tem, uma coisa cafona, exagerada e tudo mais. Quando você olha para os anos 80, e no livro tem também, eu tenho também essa sensação, que tem uma nostalgia, mas ela é livre de julgamentos, né? Você não diz nem que era, olha, barato total, era incrível, mas também você não faz pouco caso. Esse caminho também, ele foi surgindo ao longo, essa tônica que não é nem muito crítica e também nem muito elogiosa. Como você encontrou esse caminho? Foi ao longo da escrita ou era uma coisa que você já tinha em você? Bom, eu não queria ser malvado, entendeu? Porque, na real, eu estava distanciado quando eu... O Fellini era um caso muito à parte, sabe? Uma banda muito à parte do que se fazia. De fato, era. E a gente nem era tão bem visto assim entre as outras bandas, porque a gente trabalhava, a gente tinha outros trabalhos, outras profissões, e as pessoas estavam focadas na música. A gente sabia desde o começo que não ia viver de música, e isso faz toda a diferença. Isso também dava uma liberdade extrema, para o bem e para o mal. E eu acho que a gente viveu isso muito, muito fortemente. Então, eu não queria falar de bandas que eu não conhecia direito. Eu não vivi a época tão intensamente, já era adulto quando eu comecei, eu já era velho quando eu comecei. Então, eu olhava para aquelas bandas também com um certo... Eu não estava muito... Tanto que eu falo de poucas bandas. Para os fãs do Fellini, eu acho que talvez seja uma decepção, porque eu falo daquela época, de fato, eu falo muito mais do aspecto afetivo do que do aspecto, vamos dizer assim, programático. Eu não estou ali para falar das bandas que eu gostava ou das bandas que eu não gostava. Algumas ficam muito claras ali, mas... a minha ideia era não ser malvado com coisas que eu não conhecia profundamente. E eu te confesso que eu não conhecia as bandas da época profundamente. Engraçado, né? Estava lá meio flutuando em relação a elas, sabe? A gente era muito único, era muito idiosincrático. Então, esse caminho próprio tem seu custo, né? Entendeu? Agora vamos ver umas fotos dessa época. Eu consegui direto do arquivo do Thomas Papon. E eu espero que você lembre de algumas, cada um, para me ajudar, inclusive, a catalogá-las e completar minha pesquisa. O Thomas é o arquivo humano dessa história, porque ninguém mais tem nada. Não sei se o Jair tem. Você tem material? Eu não tenho nada, Jair. Então... essa foto está na capa de 3 Lugares Diferentes. Ele tem esse original? Isso é uma Polaroid. Eu fiz essa Polaroid com essa cara pintada. Hoje eu sou completamente politicamente incorreto, né? Mas é porque... Blackface, né? Seria. Exatamente. Mas por que eu fiz isso? Porque... Azul, aliás, vejam... Azul? Não, é preto. Sabe aquela... É uma pomada preta. Esse fundo aí é o fundo do apartamento em que eu morava com o Alex. E, como vocês podem ver, tinha um mapa de umidade atrás, né? É um mapa de umidade e um troço descascado. Eu estava com essa cara porque existia um político polonês na época, pelo qual a Liberdade de Luta fazia uma campanha, os trotskistas faziam uma campanha, chamada Baluka. Eu não sei o que aconteceu com o Baluka, queria saber o que aconteceu com o Baluka. Libertem Baluka, não era isso? E o Baluka
eu usei como legenda dessa foto como se fosse um nome africano. Olha que bizarro. É isso. E essa foto está na contracapa de O Adeus de Fellini. Essa é a primeira foto do Fellini ever. É a primeira foto que a gente fez em toda a nossa vida. Ela foi feita... Você lembra dessa cena, Jair? Numa máquina automática. E esses são os 4 indivíduos aí juntos, fazendo cara de bravo. Que era uma postura... Tirando o Ricardo. Porque era uma postura... Na época ninguém sorria, tá? Ninguém sorria. Nunca sorrimos nas fotografias. Eu fiz uma letra que eu só toquei com o Jair, né, em 2016, que fala dessa coisa dos viadutos e que abre o livro. Eu vou ler para vocês. Posso ler? Que eu acho que ela define bem o que é o livro também. Deixa eu ver aqui. Se eu conseguir enxergar, é claro. Ó, tá aqui. Chama-se A Alegria. Né? Lembra que começa com essa epígrafe A única alegria da vida é a de começar, do Cesare Pavese. E eu escrevi essa letra em 2016, e a gente só fez uma apresentação, eu e o Jair, no Sesc Belenzinho, e foi a única vez que... Santana. E foi a única vez que a gente tocou essa música, e nunca mais tocou, que é o que costuma acontecer. Diz assim, ó: estamos no meio dos viadutos, estamos felizes, estamos putos. Nas avenidas, sombras compridas, e no escuro, nossa alegria. Nunca sorrimos nas fotografias. É nossa vida, nossa alegria. Veio de longe, chegou outro dia, nos fliperamas, nas galerias. Veio de longe, chegou outro dia, é toda escura nossa alegria. É toda insone, sob a luz fria, a toda prova nossa alegria. Legal, né? E essa aí, cada um agora? Essa é uma foto que o Walter fez. Walter de Silva, que está ali no fundo. É uma foto feita na casa do Ricardo, que é onde nós ensaiávamos, e é uma foto The Doors, né? Foi ideia sua essa pose, né, Jair? É uma foto The Doors. Os The Doors tinham várias fotos com essa pose assim, ó. Thomas, Ricardo, eu e o Jair. Eu gosto muito dessa foto. Nossa! Essa foto é do Walter. Essa foto tá Early Cadão, segundo o Thomas. É o Early Cadão no apartamento que a gente ocupava na Major Quedinho. Eu e você e o Minhoca. Esse é o Thomas. Também no mesmo apartamento. Essa foto está num dos quadros que você fez do Fellini, um dos quadros que está no livro, que é aquele cartaz com Fellini espalhado assim. Uau! Não é essa cena, mas é com essa... Isso é um encarte que vinha, um cartão que vinha dentro do Adeus de Fellini. Uau! São as cenas de gravação de Um Amor Louco. O Jair, o Thomas. Muito bom, hein? O Jack que estava na produção do disco. E isso são cenas da gente tocando no porão do Madame Satã. Aquilo que vocês estão vendo ali do lado do Ricardo, se não me engano, era me corrija se eu estiver errado, Jair, mas não era aquela espada fluorescente que o Theo Werneck fez pra gente? Como vocês podem ver, se o Ricardo não estivesse sentado, ele estava batendo no teto. Porque o Madame Satã era barra. Onde é que está a espada fluorescente? Oi? A espada? Cadê ela? Ela está do lado do Ricardo ali, ó. Eu acho que é aquele troço ali. É isso? Era um troço reluzente, assim, quase um LED, assim. Quem fez? O Theo Werneck? O Theo Werneck. Olha. Isso está no livro também. Olha aí, ó. Puta, o Ricardo tocando bateria. O Ricardo tocava mal para burro, mas era tão legal. Depois ele virou um baixista sensacional, ele tocava teclado, mas o Ricardo não é, Jair, estou mentindo ou não? O Ricardo não era um bom baterista, mas nenhum de nós era exatamente muito bom. Tirando o Jair, que era um tremendo guitarrista, e o Thomas, que era um baixista excepcional, eu e o Ricardo, a gente era... Thomas, estraçalhando no baixo, o sonho da vida dele. Você lembrava dessas fotos? Não. Algumas? Não. Só lembrava da foto original, mas... Porque está comigo. Essa foto automática está comigo. E está no livro também.
Tem muitas, em breve no Bizarro. documentário. É. Cada um. É impossível a gente não comparar as letras com os seus livros, mesmo quando a música não está presente. Como eu falei aqui, o seu livro anterior, Os Discos do Crepúsculo, a música permeia todos os contos. Agora, na Sombra, a música também tem um papel importante. Quando você está escrevendo, seja letra ou seja um livro, você vê alguma semelhança ou são muito diferentes o seu processo de criação? Porque muitas das letras do Fellini, e é uma coisa que eu pretendo mostrar no documentário, elas surgem do inusitado, de situações do cotidiano, que assumem, às vezes, um tom poético aleatório, né? Muitas vezes aleatório. E muitas vezes, como você falou, irônico. Muitas vezes de um humor involuntário. Existe alguma semelhança, você vê, entre o Cadão letrista e Cadão... Eu estou falando assim, então, né? Cadão letrista e Cadão escritor. O Cadão também, bailarino, o Cadão decorador de interiores. Mas eu sempre quis separar uma coisa da outra. Eu estava falando para vocês que é isso, basicamente. Eu sempre achei que letra é uma coisa e livro é outra, tá? Mas só que eu comecei como letrista, então... Assim, hoje, aos 61 anos, eu olho para trás e digo assim, o letrista sempre esteve ali, assim como o músico, o escritor sempre esteve ali. Eu acho que são coisas muito parecidas. As coisas que eu gosto em literatura são as coisas que eu gosto como letrista, sabe? E o meu caminho, eu não sei se é exatamente bem sucedido, porque eu não tenho essa consciência toda, mas sempre foi fazer o melhor. As letras que menos me agradam são aquelas menos trabalhadas, assim, sabe? E elas aconteceram. Eu fiz umas contas outro dia, eu acho que a gente tem umas 100 e tantas músicas. Todas elas tiveram um trabalho. Quando elas não tiveram, eu fiquei puto em relação a elas. Tem músicas no primeiro disco que eu não suporto, porque eu acho que as letras são muito ruins, entendeu? Tipo Shiva, por exemplo. Momento autocrítica, hein, gente? Presta atenção. Tipo Shiva, que é uma música que a gente fez, eu nunca consegui mudar essa letra desgraçada. Que é uma letra idiota, sei lá. Mas... Não é boa mesmo. Não, é péssima. Mas, por outro lado, tem lá meus momentos. E hoje eu olho para trás e acho assim que eu tenho uma relação com as letras que é a mesma relação que eu tenho com a literatura, que era uma coisa que é, de fato, é o melhor que eu posso fazer, tá? É o melhor que eu posso fazer. A gente erra e acerta, mas eu faço o possível. Mais duas perguntinhas, depois a gente abre para vocês, se vocês quiserem participar, eu adoraria. Cadão, o título falando em letra, falando em achado, eu acho o título, acho que talvez seja o título que mais me emociona dos seus livros, porque eu acho ele um achado, eu acho que ele sintetiza muito bem o tanto de verdade que você quis imprimir no livro, de honestidade e desse olhar poético, não só em relação aos amigos, aos amores, àquela época, à música e principalmente à cidade de São Paulo, que, como você falou, muitas vezes tem esse lado sombrio, mas ela está em flor. Então eu acho incrível, é um título que pode ter milhares de significados. Ele pintou também de uma forma aleatória, ele surgiu depois, porque muitas vezes em disco, por exemplo, às vezes o título só surge quando você termina, até o momento de você... Ufa, agora tem que dar um título para esse disco, né? Então, eu acho que eu comecei com ele. Mas eu nunca tive certeza sobre se era bom ou não. Mas, em geral, olha, os meus amigos, os meus colegas estão aqui. A gente nunca sabe direito se está fazendo o título mais legal do mundo, né? Uma hora tem que eu só vi uma aqui. anotação do Galera outro dia dizendo assim... Barba ensopada de sangue. Belo título. E aí ele usou. Eu não pensava assim. Eu fiz esse título porque é um título... É uma paráfrase do Proust, que esse título eu sempre achei sensacional. A Sombra das Raparigas em Flor. Que é quase barroco, né? Uma coisa... E eu sempre achei isso maravilhoso. Por que ele fala dos viadutos? Porque a gente morava na Major Quedinho, a gente via os viadutos, a gente estava em cima de um viaduto, estava cavaleiro de um dos viadutos, que era Major Quedinho, e a gente, para mim, e isso está no livro, atravessar aqueles viadutos de carona com o Minhoca e o Alex, levando minha mudança para casa, pela 9 de julho, passando debaixo dos viadutos, foi uma revelação. Eu acho que eu parti dessa epifania que foi passar debaixo dessa cidade, porque os viadutos... Vocês conhecem outra cidade do mundo que tenha tantos viadutos assim? Eu não conheço.
E você passar pela 9 de julho é uma experiência, não sei, é uma experiência. Ela é... Aquilo é São Paulo, entendeu? E a minha relação com os viadutos é a mesma relação que eu digo isso no livro, que eu teria com uma estação de trens do Monet, por exemplo, sei lá. Tem uma relação estética com aquilo maravilhosa, entendeu? E o livro tem eu vou dar um spoiler, porque eu acho que ele termina de um jeito muito bonitinho, que é... Agora é contigo, não foi eu que porque estraguei. eu assumo o nome Fellini. O Fellini foi o primeiro nome que apareceu quando eu e o Thomas resolvemos... O Thomas resolveu batizar a banda dessa forma. Eu perguntei, legal, vamos fazer essa banda aí. Você toca baixo, eu canto, tal, tá. Mas como é que vai chamar? Ele falou, eu pensei no nome qualquer, Fellini. E colou. E eu nunca fiquei muito satisfeito com isso, porque eu achava que tinha que ter um nome um pouco mais militante, Mercenárias, Voluntários da Pátria. Toque de Recolher, a banda anterior, sua banda, Toque né? de Recolher, que era a banda que a gente tinha. Não, mas Plebe Hood, isso que é nome de banda, né? Plebe Hood é um puta nome de banda. Só que com o passar do tempo, sabe quando você vai ficando velho, você vai se amoldando às coisas que você admirava? E o Fellini é um dos cineastas que eu mais admiro na vida. E por alguma razão a coisa foi se justificando. E a gente gostava muito de uma banda chamada The Stranglers, que é uma banda britânica que ainda toca, mas que tinha uma coisa mas que tinha uma coisa muito importante para a gente, porque tinha um baixo que a gente chamava de baixo frontal, que era aquele baixo na frente. E o Jean-Jacques Brunel, que era o baixista dessa banda, era um karateca, então ele se impunha mesmo. Quando eu juntei todas essas coisas num parágrafo final que eu acho muito feliz. Eu não quero ler para vocês, mas eu digo o seguinte: em 1993 o Fellini morreu, depois a Giulietta Masina morreu, e aí sempre que eu penso nesses cineastas que se foram, eu lembro da primeira vez que eu fui ao cinema, quem me levou foi meu pai, que está aqui. Eu fui assistir um filme sobre a Paixão de Cristo, me lembro disso até hoje, tinha 5 anos. E o fio se une ao final quando eu digo assim, esses caras, eu me lembro do tempo que eu ia ao cinema para ver esses caras com aquela mesma relação de catedral que um grande cinema tem. Para mim era como voltar para essa catedral, sabe? E aí eu penso no Fellini como aquele cara no set de 8,5, de manga de camisa, com um chicote na mão, mostrando para o Marcello Mastroianni como é que se fazia, em preto e branco, que é uma foto que a gente até tentou colocar no livro, mas era muito cara. E eu sempre penso nessa imagem ao som de uma valsa dos Stranglers, porque os Stranglers eram uns tremendos valsistas. Depois eu vou colocar uma valsinha dos Stranglers para tocar para vocês. Ao som de uma valsa dos Stranglers, a sombra dos viadutos em flor, que eu acho que é... E eu terminei o livro desse jeito, eu falei, nossa, aqui foi legal mesmo. Eu achei que, puxa vida. E tudo se justificou, entendeu? Pronto, estragou a surpresa final. Cada última pergunta. Quando você termina o livro, você deve ter feito várias leituras e tudo mais. Esse personagem que está no livro, esse Cadão Volpato ali, dos 20 e poucos anos e tal, ele se parece mais com você agora? Ou ainda é aquele Cadão que ficou para trás? Infelizmente, aquele Cadão que ficou para trás não dá para ficar... Olha, ele é cheio de fobias, eu também sou. Ele tem medo de rato, eu também tenho. Meus filhos estão aqui, sabem disso. Ele tem medo de água, eu também tenho medão de água. Esse é o personagem que aparece no livro. Na verdade, eu pareço o Woody Allen no livro. E aí eu fiz questão de que fosse assim. Se era para falar de como foi, vamos falar como foi. Então é um cara cheio de fobias. Mas ao mesmo tempo era um cara que foi garoto propaganda, um cara que não tinha ido para a televisão ainda, mas era um cara que trabalhava na Veja e que estava lá na Veja um dia, abre a porta do diretor de redação, está lá um dos caras que eram assistentes do Figueiredo, sentado no lugar do diretor de redação, que era o Heitor de Aquino, de Suspensórios, com charuto na boca. Esse tipo de coisa eu vivi, entendeu? Eu tenho muito orgulho de ter vivido essas experiências todas e também de olhar para trás e não me ver como um herói, porque, de fato, eu não fui um herói. Mas eu acho que naquela época estava cheio de gente que eu acho que foram meus heróis, assim, que eram caras que, de alguma forma, eu admirava tanto. E essa banda, eu admirava tanto essa banda, ainda do Imeiro, porque eu acho que o Ricardo, o Jair e o Thomas são caras sensacionais. Eu acho que esse afeto por esses caras
está aí até hoje, entendeu? Nós somos amigos, amigões até hoje. Mesmo com a distância, porque a gente não se fala muito, é engraçado isso. Mas são os meus melhores amigos, ainda são. E o Thomas estava lá em Londres, hoje estava me mandando WhatsApp, falando assim, nossa, vai bombar esse negócio. Esse é o Thomas, tá? E louco para estar aqui. Se bobear, chega um buquê daqui a pouco. Quando o Minhoca morreu, que era nosso grande amigo nessa época, o Thomas mandou uma coroa de flores com uma clave de sol desenhada. Vocês lembram disso? Você lembra disso, Alex? Uma clave de sol desenhada. É a coisa mais linda do mundo. Esse é o Thomas, né? O Jair é o melhor guitarrista que eu já vi na vida. Simples, assim. É o Jair. E o Ricardo é o sujeito que mantém a banda sempre acesa, por alguma razão. Sabe um pilar? Ele é um pilar. E o Thomas é o verdadeiro homem que cria nessa banda. É um inventor. O Thomas é um cara admirável. E, ao mesmo tempo, tem esses personagens que aparecem no livro, tipo o Alex, que é o grande artista da história toda, você entende? Né? Você que leu, você sabe disso. Enfim. Bom, eu falei que era a última, mas essa para encerrar mesmo, passo para vocês. Música, literatura, cinema. Normalmente, esse é um tipo de livro que ele mistura um pouco dessa coisa, não é um romance de formação, mas tem um pouco, um romance, mas ele cita o nome das pessoas, qualquer semelhança com personagens reais não é mera coincidência, e você tem um apreço também, fora a música, pelo cinema. Cada um, num exercício assim delirante, quem você gostaria que interpretasse esse personagem, Cadão Volpato, no cinema? Robert Redford, quando jovem. Aceito colaborações, sugestões? Robert Redford, quando jovem, Descalços no Parque. Eu acho que está bem alto. Porra, não tenho a menor ideia. Ele seria um ótimo Cadão Volpato. Tá. Eu acho que é Woody Allen. Sei lá, não tenho a menor ideia. Mas eu sei quem deveria interpretar o Alex, por exemplo. Quem? Eu até digo isso no livro, eu acho. Mas não vou lembrar, Alex, desculpa. Mas está lá. Eu acho que o Alex é um grande personagem. E vocês, alguma sugestão? Que agora Debaixo de Robert Redford, não quero mais ninguém. Redford não seria possível. Tem que ser nesse naipe. O jovem James Caan. James Caan, perfeito. Sensacional. O Mas jovem alguém James mais Caan. Sabe o possível, Poderoso quem? Chefão? O cara que é metralhado. Deixa eu pensar, né? quem? Sou eu. Sacha Baron Cohen, será? Será, Duda? Ajuda aí, Duda. Vamos Ô, Duda. fechar esse elenco agora. Quem que seria um bom Cadão Volpato no cinema? James Caan? James Caan. O Sacha, não? Fiquei muito bem acompanhado agora. Sacha muito alto. Gente, agora... Rodrigo Teixeira não está aí, né? Fica a dica, tá? Fica a dica. Tá vendo? Aliás, eu descobri que o Rodrigo Teixeira, graças ao Joca, provavelmente vai filmar, comprou os direitos de Só Garotos, da Pat Smith. Você tem a ver com isso ou não? E também comprou os direitos de Blood on the Tracks, do Bob Dylan, cujo cineasta vai ser o mesmo de Me Chame Pelo Seu Nome, não é isso? Aquele italiano. Então, fica a dica, tá? Passa essa dica pro Rodrigo. James Caan. Pronto. Com um computador. Quem quer participar da conversa, comentar? Muito bem. Sabia que ia ser você, Alex. Eu diria o seguinte. Primeiro, você não é tão mais velho. Você é 2 anos mais velho do que a gente. E, por alguma razão, você colocava essa coisa de você já se sentir velho pro rock and roll. Você falava isso. Então, de fato, a gente era retardado e você era precoce. A coisa da política que você falou, eu acho muito interessante, porque, de fato, naquela ocasião que o Tancredo se elegeu, ia se eleger, você cunhou também a frase Tancredo Never, que eu me lembro antes de qualquer outra pessoa. Então já tinha um desencanto ali, eu achei até radical essa frase. Fui eu que conheço a frase, aliás, é só um parênteses, eu conheço a frase na Veja. E aí, qual foi isso está no livro, qual foi minha surpresa quando o Figueiredo apareceu com essa frase? Pensa bem, Heitor Aquino sentado ali na cadeira do diretor de redação, o diretor tira um sarro e conta Tancredo Never, e ele, eu acho que é essa a história. A culpa é sua. Eu pautei o Figueiredo. Mas eu diria o seguinte, eu não li o livro, li aquele trecho que foi publicado na Folha,
E ler aquele trecho me deu... É estranho usar esse termo, mas me deu uma espécie de alívio. Tem uma outra imprecisão, por exemplo. Eu acho que o Minhoca não dirigia, sei lá. Enfim. Mas era o Minhoca, porque se não fosse o Minhoca seria você, e você não dirige. Eu também e eu não. também não dirigia. Alguém ali estava... Quem seria Alguém esse ali ia bater aquele carro. Esse motorista misterioso, Alex? Quem seria? Isso vai parecer aos montes, Alex, tem razão. Mas isso absolutamente não vem ao caso pelo seguinte, você mencionou meu livro. Eu estava pensando aqui com os meus botões que a diferença entre o meu livro e o seu é a mesma diferença que existe entre Akira S e o Fellini. Nós temos diferentes meios de investigar a realidade. E, por sorte, por isso que me deu um alívio, você é afetivo. Você tem eu acho que, primeiro, isso tem em comum com as suas letras e os seus escritos em geral, que é uma certa ternura, um olhar terno, né, que pode ser amoroso, mas, enfim... Não gosta de amoroso. Enfim, depende. Mas essa tem uma... Terno. Tem uma delicadeza, uma ternura no olhar, e eu acho que me deu uma espécie de alívio, porque, por exemplo, quando escrevo meu livro, eu sou sarcástico e, em alguns momentos, eu sou vingativo, inclusive. Né? Eu encaro essas coisas como um acerto de contas, mas, enfim, um acerto de contas performático. Por isso que eu comparo com o Akira S. Porque o meu objetivo no Akira S era arrancar riso nervoso, arrancar uma sensação de deslocamento, eventualmente de mal-estar, né? E no teu caso não é disso que se trata. Então eu acho interessante porque são investigações de natureza diferente. Então quando você diz que você é sincero, e eu acrescento que você é eterno, eu acho que você acaba produzindo uma visão daquele período que acaba sendo preciosa para quem viveu aquilo, né? Por essa delicadeza de enfoque, da qual eu, por exemplo, seria absolutamente incapaz, e eu vou dar um exemplo de uma frase que tem naquele trecho que foi publicado. Você falou que eu segurava o braço da picape como se fosse um inseto, com a delicadeza que eu usaria para segurar um inseto. Cara, quer dizer, você tem um instrumento poético que é valioso nesse sentido, né? E outra colocação naquele trecho que me surpreendeu foi você destacar o paradoxo da gente se dizer dark e ao mesmo tempo estar rindo o tempo todo. Isso é um fato, né? Primeiro, eu acho que além do ambiente político ainda ser pesado, de final da ditadura, eu acredito piamente que aquele final da 9 de julho é um raio de um vale amaldiçoado mesmo, acredito, na fantasmagoria daquele pedaço da 9 de julho. Tanto que, para mim, parecia absolutamente natural, no período que a gente mora lá, eu cruzar com pelo menos 3 cadáveres. A baterista das Mercenárias, que se matou, se jogando num prédio um pouco... Isso está no livro. Um pouco adiante do nosso. Uma noite, voltando para casa, um motociclista tinha caído e tinha torcido o pescoço, que nem um frango, e estava morto no chão, ao lado da moto, e não tinha ninguém. Imagina a 9 de julho vazia, com um defunto no meio. E ninguém estava lá, ninguém tinha parado, e eu passo e vejo isso. E, finalmente, aquele cara, aquela chapa do Minhoca, que era dono do restaurante... Também está no livro, o árabe. Do árabe, ele foi assassinado. Foi assassinado. Isso tudo está no livro, isso é que é curioso, porque essas coisas, não do motoqueiro, mas a Cista está no livro e o árabe está no livro. Depois que essa menina no Valor fez essa observação, eu percebi, de fato, que Cidade Sombria era aquela, né? Era isso mesmo. Porque era uma São Paulo que ainda estava em pleno processo de degenerescência. Isso. Né? Desde que o Maluf fez a ferida do Minhocão, ele abriu um processo de necrosar determinados tecidos da cidade, e a gente estava no meio daquele processo. Né? Não se pensava em salvar São Paulo de jeito nenhum.
E de alguma maneira, para a gente que era pós-punk e que estava ligado a uma certa perspectiva de decadentismo urbano, a gente lidava com isso, né? A gente era, sei lá, uns vermes felizes num tecido necrosado. Entendeu? É isso aí. Que é uma imagem bizarra, mas enfim. Mas é isso. É estranho, né? Nós, os caras mais cachaceiros que você, que se disse abstêmio, ou mais drogados. De fato, a gente estava fazendo uma navegação na bad vibe, assim, uma boa Não, parte basta do tempo. ver o jeito que o Renato Russo pirou quando ficou na nossa casa e foi vagando pelo centro. O Renato Russo ele ficou um mês com a gente e ele dava umas esticadas pela cidade, ele ficou pirado, cara, porque é esse clima que ele pegou. E ele pegou os fliperamas em movimento, ele pegou uma coisa que eu acho que ele nunca se esqueceu daquilo. Eu queria citar uma fala do Renato Russo numa entrevista. Perguntaram para ele por que ele tinha ido morar no Rio, se de certa forma a estética meio dark da Legião não combinava mais com São Paulo, né? E aí ele faz uma frase super engraçada, que ele fala que a gente era uns caras que pegavam muito pesado, que na nossa casa, na geladeira, só tinha uma garrafa de vodka e que eles vinham de Brasília, onde eles comiam sucrilho no café da manhã e que, enfim, a gente era um limite, um pouco além do que ele estava acostumado e que ele ficava meio assustado com a vibe estranha. Aquilo que era underground. Então, mas aí eu quis dizer isso para dizer que você ao mesmo tempo chamou... Eu não teria a menor dificuldade em nos definir como dark, e eu acabaria entrando nessa trilha. Mas aí você lembra da felicidade da gente, e que é absolutamente verdade. O Minhoca, por exemplo, é o cara mais engraçado que eu conheci na minha vida, né? Tanto que tem o famoso episódio que eu relato num texto, que é a morte do Minhoca, e o que nós fizemos... Eu também contei essa morte do Minhoca. O que nós fizemos com o cadáver. Aliás, o Daniel do Minhoca, Benevides também disse que está escrevendo e vai escrever sobre a morte do Minhoca. Minhoca virou um clássico, né? Que foi uma forma de honrar o cara, de rir muito no velório do cara. Era absolutamente necessário rir muito no velório do Minhoca. Então, de fato, a gente surfou em alguns paradoxos nessa época e local, né? E aí só dizer isso, que eu fiquei muito feliz com o breve trecho que eu li, né? E absolutamente não me pegaria em precisões de memória, mas me pegaria nessa ternura que você introduziu nessa visão aí. Então, muito obrigado pela sua generosidade, né? É sério, cara. Porque eu digo isso como alguém que seria incapaz de praticar essa visão aí. Obrigado, então, valeu, Alex. Muito legal. Obrigado. Que fofo, Alex. Nossa. Alguém mais? Quem mais? Tem mais alguém? Alguém da parte de fora gostaria de fazer uma pergunta? Pergunta ou comentário? Diga. O Paulo perguntou se eu falo do Chico. Chico Sainz. Eu acho que não falo do Chico Sainz, mas tem uma coisa. Eu acabei de escrever um livro sobre Criança de Domingo, que é a música que o Chico Sainz gravou, nossa, do Funciona Sem Vapor, que era a banda que ficou no lugar do Fellini um ano, assim. Eu contei essa história da banda e a história do Chico. Se chama Que Coisa Estranha para Acontecer com uma Criança. É o nome do livro. E é tipo uma segunda parte disso daí, que eu não sei se vai ser publicado um dia, mas a Lorena está com esse livro. Então, isso eu conto no livro. O Chico, ele pergunta como é que... Não, mas o Paulo perguntou como é que eu sabia que o Chico ia gravar Criança de Domingo, né? Que Criança de Domingo é uma música do Funciona Sem Vapor, não é do Fellini, mas que eu fiz naquela, digamos, em 91. Eu acho que a gente passou um ano. Foi uma época maravilhosa também, porque o Thomas tinha ido para a Europa e ficamos nós três do Fellini, eu, o Jair e o Ricardo, e mais a Estela Campos, e a gente montou uma banda chamada Funciona Sem Vapor, e a gente pegou essa banda e fez dela uma coisa divertida, porque a gente gravou um disco e nunca mais se apresentou, o que é meio bizarro também, né? A gente só se apresentou uma vez no estúdio do Tancredo, irmão do Thomas, para 20 pessoas. Você lembra disso?
2 vezes. Bom, a Estela gravou essa fita e levou essa fita para o Recife. Ela foi morar lá. Detalhe, uma fita VHS. Uma fita VHS. Não, era uma fita cassete. Cassete? Ela levou esse cassete para... Ah, olha quem chegou. Pedroso chegou. Senta do lado do seu irmão. Tava faltando você, não ia começar sem você. Aí, eu peguei ela levou essa fita para lá. E eu soube depois que o pessoal do Mangue Beat tinha ouvido essa fita até estourar. Então eles conheciam o Funciona, também conheciam o Fellini. E o curioso é que eu apresentava o Metrópolis nessa época, antes da Lorena, e eu estava no estúdio um dia, fui ao estúdio do Marcelo Paiva, ele estava gravando o fanzine, e eu ouvi umas batucadas e falei, é o Olodum. Eu entro lá, tem um monte de cara de chapéu de palha, não era o Olodum, era o pessoal do Mangue Beat. Eles terminaram de gravar, eu saí da sala, quando eu estou indo para a lanchonete, veio uma procissão do Mangue Beat atrás de mim, dizendo assim, porcadão, a gente ouvia todas as suas músicas. Foi assim que eu conheci o Chico e o Otto e essas pessoas todas. Que coisa estranha para acontecer com uma criança, vai vendo. Um dia eu estou em casa e o Chico me liga nas nuvens, dizendo assim, olha, eu vou gravar uma música sua. Eu falei, vou. Que música que é? Criança de Domingo. Porque ele via em Criança de Domingo um tipo de levada que lembrava um pouco o maracatu, ciranda. E aí ele me disse isso e falou, só que eu não sei a letra inteira, você pode... Eu ditei a letra para ele no telefone. O Chico era uma figura, né? E aí ele gravou a música assim. Foi assim que saiu, entendeu? Sim, sabia que eu dei autoria para... Eu e o Ricardo assinamos a música. A gente ficou recebendo uma grana ao longo do tempo, uma graninha assim, que pingava de vez em quando. E era uma lembrança do Chico também, de certa forma, sabe? O Chico era uma... Bom, a Lorena está falando dele no livro dela. E no livro dele, no meu livro também, nesse Criança, eu falo do Chico bastante, mas eu conheci menos o Chico do que a Lorena, por exemplo. A Lorena foi amiga do Chico, de fato. Eu tive uma relação com o Chico, via a Lorena também, que foi muito próxima, mas um cara que era... Pô, ele era uma figura, né? E tem toda essa coisa da relação da música com ele, né? Especialmente Criança de Domingo. Porque se criou uma lenda de que Criança de Domingo fala de dirigir, né? E que ele morreu num acidente automobilístico, né? Estava dirigindo o carro dele lá e bateu. E eu não sabia de nada disso, estava alheio a tudo isso, sabe? E com o passar dos anos eu resolvi, embalado por isso aí, por A Sombra, contar essa história, que eu achei que... E aí para por aí, eu nunca mais vou falar de música, é a minha promessa. Não vai? Não. Chega, encerrou o assunto música. Bom, isso é que nem você fala do Fellini, né? Esse é o último show e acaba tendo o último... Não, mas o Fellini acabou mesmo, nunca mais vai tocar Jair. Ah, tá. Eu estou de mudança com a minha família para Nova York. E o Thomas está em Londres, não tem essa ponte nunca aérea. impediu, um membro morar fora do Brasil nunca impediu a volta. O Dante não vai. Mas ele vai aparecer por ali. Esse baixinho aí vai. Você viu seus avós ali? Você já falou com eles? Tá bom? Antônio? Posso Diga tomar lá. a liberdade aqui de fazer uma perguntinha também? Se você pudesse falar um pouquinho do centro de São Paulo, do entorno geográfico, assim, a presença dele no livro, a importância dele, se eventualmente o que você vê de diferença ou de paralelos entre o centro daquela época e o centro atual. Enfim, aproveitando que a gente fica aqui na Tapera, está aqui na Tapera, e que tem esse negócio da gente dialogar com outro tempo cultural de São Paulo, que é o que você descreve no livro, não sei, enfim. É engraçado, né? A gente está muito próximo, né, de onde a gente morava ali, né? A gente morava na Major Quedinho, a cavaleiro da Major Quedinho, assim, do viaduto, sobre a 9 de julho, e a gente ia a pé para o Madame Satã. Geograficamente, é mais ou menos o livro cercado de viadutos, com essa ida meio vampiresca, noturna, para o Madame Satã, que era muito divertido, por sinal. E é esse o espaço, o Madame Satã ali no Bexiga, né? Na Bela Vista. E eu ia para a Veja, eu ia até o centro da cidade, pegava um ônibus para ir para a Veja, que ficava lá na Marginal, que parecia também o fim do mundo, sabe?
Basicamente, o livro geograficamente se estende por aí, pela região dos viadutos. Era toda uma região muito maltratada, claro. São Paulo era selvagem, viu? Naquele tempo era selvagem. Ainda é selvagem, você acha? Tinha a coisa dos punks muito forte, né? Porque os punks tinham uma treta com os carecas do subúrbio, com os carecas do ABC. De vez em quando tinha uns paus no centro. O Walter mesmo, o Walter está aí ainda? O Walter foi vítima dos carecas aqui numa entrada no metrô, né, Walter? Do nada, os caras chegaram dando uma porrada nele por via Twitter. E ficou por isso, né? No Largo do Café. Ou seja, eu descrevo no livro um momento que, para mim, virou um conto, na verdade, que é a morte de um menino punk que não conseguia entrar no Madame Satã porque ele era um garoto, estava bebendo no bar da frente. Teve uma briga e ele foi esfaqueado. E ele foi esfaqueado e foi sangrando até o metrô Sé. Eu descrevo esse momento no livro. Agora, eu já não sei mais se é verdade ou não, mas eu criei uma espécie de, sei lá, uma coisa meio Caravaggio, assim, como se ele fosse um ladrãozinho do Caravaggio, sabe? Porque tinha esse aspecto. Eu estava parado uma vez na frente do Madame Satã, numa fila para entrar ali, matando o tempo. O Alex não estava nessa época, acho que nenhum Walter, ele estava sozinho. De repente eu olho para o horizonte e vem uma fileira de carecas com machadinhas. Era tipo assim, Silks chegando perto. A fila, milagrosamente, entrou rapidinho. Fechamos todas as janelas e portas e os caras ficaram batendo nas janelas e nas portas, dando porrada. Era esse o clima. Mas ao mesmo tempo tinha o Clemente, que era um puta punk legal, né? O Clemente era um cara... Aí que tá. Eu acho que o senso de humor é a saída da vida da gente. Sempre. O Clemente era um cara engraçado. Sempre foi. O Crânio, vocês lembram do Crânio? Um cara que vivia dentro do Madame Satã. E era um cara engraçadíssimo. O Crânio, você lembra do Crânio? Então tinha essa coisa, sabe? A gente também tinha uma certa pose. E eu acho bacana ter essa pose. Porque a gente... Eu digo isso no livro. A gente queria ser sério que nem uma doença. Né? Mas a gente não era, nem um pouco. E acho que esse senso de humor é que faz com que bandas como Akira S tivesse acontecido, como o próprio Fellini tivesse escolhido um outro caminho, que era um caminho muito diferente das outras bandas de São Paulo. E essa coisa visceral que era punk e que era uma atitude, eu acho que ela vai sendo amoldada de outra forma por aquilo que a gente fez. Sabe? Eu acho que o senso de humor é o segredo de tudo que a gente fez. E desse senso de humor eu mergulho muito, sabe? Acho que o resultado foi esse. Mas a São Paulo daquela época era isso, era selvagem. Aquilo era underground, sabe? E acho que a São Paulo de hoje não é assim. E aí, mais alguém? Vai? Diga, Walter. Uma coisa que... Alô? Eu queria saber o seguinte, o que você acha que naquela época o ambiente musical era muito punk, era muito pós-punk, aí veio a New Wave, aí metade das pessoas que frequentavam a noite ou eram punk, pós-punk ou New Wave. O Fellini foi a única banda que dissuou completamente de tudo, porque o pessoal falava, não, é uma banda que toca sambinha eletrônico. Vocês nunca tocaram rock, nunca tocaram punk, nunca entraram na New Wave. Pelo contrário, a gente tocava rock europeu. Não, sim. Não, tá, mas você tem razão. Não, mas basicamente foi muito mais... O Thomas gostava muito de samba, você também. Vocês tiveram uma influência de samba muito forte e acabaram usando o synths até, inclusive. Por que você acha que, assim, com essa coisa que destoou, por que o Fellini parece que é uma das bandas que deu mais certo de todo aquele cenário, na minha opinião? Mais do que qualquer banda que a gente viu. Bizarro, né? Porque no livro eu uso essa frase como bordão. A gente era independente do sucesso, inclusive. Mas era bem isso. Porque a gente era maluco. Porque o Thomas era muito louco. E porque o Thomas tinha E o Thomas tem um profundo conhecimento musical. Os ídolos do Thomas eram o Tamba Trio, e ao mesmo tempo os Stranglers, mas também, sei lá, ele tinha uma visão já meio cética em relação ao pós-punk. Estamos falando desse tipo de figura, um cara que gostava do The Fall, mas também gostava
do Tamba Trio. Eu gostava do Milton Nascimento. Eu gostava de música de rádio. E, ao mesmo tempo, acho que esse casamento da MPB com a música, com o rock que a gente fez, acho que deu um ruído. E esse ruído aqui é interessante. Mas se você pegar as bandas de lá, você pega o The Fall, é uma banda com essa pegada, totalmente alucinada, entendeu? Então, sei lá, acho que é um pouco por aí. A minha pergunta seria, por que as pessoas gostaram? Assim, não tanto por que vocês fizeram, as influências, é que as pessoas gostaram, assim, vocês acabaram criando o Chico Science, né, que acabou... Eu acho que é porque, primeiro, eu acho que as músicas eram bonitas, e eu sempre fui favorável à melodia, mesmo no ambiente punk. Eu acho que o punk é uma primeira explosão, mas depois tem... Eu gosto de melodia. E eu acho que isso é um fator, porque senão a música não perdura. Se a música não é, de fato, só ser cerebral e interessante, não é suficiente. Eu acho que tem que ter alguma coisa, alguma alma. E acho que a música do Fellini tem essa alma. E eu acho assim, a mesma coisa, o Alex falou, de fato eu sempre fui muito afetivo. E eu nunca deixei de dizer coisas que eu achava legais, e isso destoava do resto. E acho que as pessoas olhavam para aquilo lá com uma certa estranheza. Pô, mas o que esse cara está falando? O que é amor louco? Cidade perdida, joga as cascas para lá, só eu e você e o amor louco. Cidade proibida, fácil vem, fácil vai, só eu e você e o amor louco. Isso é uma letra de 90. Ou então funciona senza vapore, né? Quer dizer, eu olhei uma inscrição numa máquina de café expresso italiana e achei que aquilo lá podia ser um Ninguém é Perfeito. Esse tipo de coisa, acho que esse tipo de eu acho que a gente era atrevido do ponto de vista poético. A gente era muito atrevido. O Thomas do ponto de vista musical e eu do ponto de vista poético. Acho que esse é o casamento. E eu e o Thomas somos pessoas muito diferentes. Eu diria que eu e o Thomas somos pessoas opostas, entendeu? Isso é engraçado, né? Desse atrito, acho que vem uma coisa diferente, talvez seja isso. Estou falando assim em termos de composição, entendeu? Eu acho que as pessoas sacam quando você tem uma liberdade extrema. Os artistas mais libertários e mais extremamente ligados, radicalmente ligados com aquilo que eles fazem, eles são atraentes. E eu acho que é isso que aconteceu. Certo? Diga. Não é difícil não, quem está atrás nem escuta. Eu nem ia perguntar, não. Eu queria saber do processo de composição mesmo. Assim, o Thomas fazia melodia e no violão e te entregava a melodia e você escrevia a letra a posteriori, ou você fazia junto com ele, ou ele cantava um inglês macarrônico, tipo o cara do Geriza fazia, e depois vinha com a letra? Então, foi sempre a mesma coisa. Na verdade, o Thomas vinha com uma linha melódica. Ele começou com as linhas melódicas no baixo, né? Por exemplo, Funciona Sem Vapor é aquele... Foi isso que a gente recebeu. Ele veio com essa linha. Só que aí entra o toque do Jair. Que o Jair tem aquela guitarra que é uma guitarra comovente, eu diria. Viu, Jair? Nunca te disse isso pessoalmente. Mas era uma guitarra... Tem um aspecto lírico na guitarra do Jair que eu acho que impulsiona as letras também. E aí a banda trabalhava em cima disso. E eu fazia um lá. Ia para casa e fazia a letra. Nunca aconteceu de ter uma letra para começar uma música. Nunca. Nunca. E o Thomas só escreveu 2 letras enquanto a gente esteve vivo. 2. Uma é Zornig, que é uma música alemã, que ele canta em alemão, que é uma música para a família dele, é uma coisa... no primeiro disco, no Adeus Fellini, e a outra é Tudo Sobre Você, que é uma música que as pessoas adoram, que o Renato Russo adorava. Ela é inteira do Thomas. O resto é tudo esse tipo de composição, ou seja, vem com uma melodia meio primária, uma ideia, e o Thomas era muito empolgante com as ideias dele. O Thomas sempre foi o cara que botou a maior fé no que a gente fazia. E sempre falava assim, cara, isso é demais, vamos nessa. Você não pode ter uma banda se você não tem alguém com esse espírito, sabe? E o Thomas é esse espírito. Ele empurrava todo mundo. E acho que sempre foi assim. As letras nasciam de melodias que eu tinha... E o engraçado é que às vezes eu esquecia a melodia que eu tinha feito lá, porque eu às vezes não gravava.
E eu tinha que lidar com uma letra que depois não encaixava. Mas o Alex teve a mesma dificuldade, provavelmente. E assim ia. E os caras olhavam para mim com uma cara tipo assim, que diabo é isso que esse cara está falando? Uma vez a gente brigou por causa de uma palavra. Você estava nessa? Silente. Eu usei a palavra silente numa música, numa letra, e eles ficaram tirando sarro da minha cara. Eu saí batendo a porta, puto, fui embora e só voltei, sei lá, umas semanas depois. Não foi? Esse dia o punk não gargalhou. Silencioso. Silencioso. Porque essa música era Grandes Ilusões. Noite alta, céu risonho, que é uma, vamos dizer assim, uma paráfrase da Ataulfo Alves, né? Acho que é Ataulfo Alves, né? Noite alta, céu risonho, quase um sonho. E aí eu usava a palavra silente, que para mim era natural, imagina. Os caras, acabaram comigo. E eu descobri que isso acontecia com todas as bandas. O Joy Division, os caras não tinham a menor ideia do que Ian Curtis estava cantando, não é engraçado? A cena de Manchester era muito parecida com a cena de São Paulo. 30 caras ali assistindo a gente, sabe? Os mesmos 30 caras que iam assistir as Mercenárias. As bandas que assistiam as outras bandas. E as bandas que assistiam às outras bandas. E o coitado do Ian Curtis cantando aquelas coisas todas e ninguém entendendo patavina. Esse é o Cada Um Vale 4. E aí? Mais alguém? Então tá bom. Então é isso. Lorena, queria te agradecer muito, tá? E eu agradeço também e queria dar os parabéns ao Antônio, porque esse espaço que eu estou conhecendo agora... mais Oi, aqui. Vamos... Dá tempo aqui. Dá tempo. Obrigado. Eu sou de fora e quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu que fui cria peguei todas as informações através da BIS, da SET, né? Sou dessa geração. Eu passava por São Paulo, andava por aqui pelo centro e ia mapeando os lugares que a gente tinha como referência basicamente esses dois veículos, né? E principalmente a cena musical. Então eu passava, via aqui que era a Estação São Bento, que é onde começou todo o movimento, aqui que era o Napalm e tal, você ia mapeando. E hoje, já aqui, morando aqui, eu percebo que não existe uma produção que retratou essa época de verdade. Assim, eu, com essa visão de forasteiro, eu precisei ir atrás e mapear esses pontos para entender uma coisa que eu via distante, né? Por que você acha que não existem mais produções mapeando enfim, esse movimento que aconteceu por aqui, sobretudo pelo centro, né? E quem você acha que poderia também retratar isso? O Alex falou que não seria capaz, o que eu acho pouco provável, né? Eu conheci a Bia Bramo recentemente, é uma pessoa que eu acho que, por exemplo, poderia retratar isso muito bem. Quem mais que você... Por que temos poucos registros disso e quem mais que você acha que seria capaz de desenvolver? Tá aí, você falou isso. Eu acho que o próprio livro do Alex é um livro que eu li com o maior prazer, porque é um belo livro, A Estratégia de Lilith. E ele já estava falando daquela época, mas, digamos assim, talvez uma pegada que levasse mais para frente, né? Eu me situei ali no começo. O mapeamento desse começo eu não conheço, de fato. Eu acho que você precisa envelhecer para lembrar. Eu acho que é muito isso também. Eu acho que... Não sei se as pessoas têm essa pegada, sabe, mais. Eu sei que o Daniel, por exemplo, o Daniel Benevides está escrevendo um livro a respeito, não sei o que é. A Bia, que eu saiba, não sei o que ela está fazendo também. Ela poderia escrever, porque ela viveu exatamente essa época com a gente, né? Ela era minha namorada na época. Mas eu não sei, eu acho que, contraditoriamente, os anos 80 não morrem nunca. E principalmente os anos 80 em São Paulo, né? É impressionante. Os anos 80 parece que... existe uma mistificação dos anos 80, entendeu? E a gente não fez aquilo pensado dessa forma, né? Porque a gente era um grupo de meninos da ECA, intelectualizados, e que tínhamos uma aventura anterior, que foi a aventura do trotskismo, entendeu? Uma militância política. Então... E, aliás, tirava o maior sal da nossa cara por conta disso, né? Porque o próprio Russo dizia isso, né? Aqueles intelectuais de São Paulo, a gente era bem metido, na verdade,
Não mudou muito. Mas acho que talvez eles apareçam, esses livros. Eu acho que talvez meu livro deu alguma coisa, sabe? Porque esse livro é isso. É uma lembrança, mas eu quis fazer uma coisa afetuosa, então talvez funcione como tal e as pessoas se inspirem por alguma coisa, sabe? Pode ser que aconteça. Mas eu acho uma época muito rica, muito legal. Depois que eu acabei de escrever, eu falei, nossa, foi legal mesmo. E, principalmente a gente ria muito, entendeu? Acho muito importante isso. Pode. É legal essa pergunta. Eu acho que o Cadão, na verdade, explicou isso previamente, quando ele falou que a gente não se levava a sério. Talvez as pessoas não tenham noção do quanto a gente não se levava a sério. É muito intenso esse, né? Então, eu acho que a gente criou uma bolha que, ao mesmo tempo, nos garante a certeza de que a gente viveu um período muito intenso, mas que a gente não sabe muito bem como abordar aquilo. Por exemplo, quando eu lancei meu livro, que fala mais, em tese, fala mais dos anos 90, mais roça e algumas coisas, eu falo, pô, mas como você não escreveu um negócio dos anos 80, o que seria óbvio, né? E aí eu me dei conta que eu fugi de escrever sobre os anos 80, né? Então, eu acho que talvez, quando eu falei em alívio, em ler o Cadão, tem a ver com o fato de você ter furado uma bolha sabe assim, a bolha do Cadão, o delay de você... Parece uma doença, a bolha do Cadão. Pelo menos não é o bolha do Cadão. O cara escreveu 8 livros. Ele escreveu 8 livros antes de escrever o óbvio. Tá aí. Isso é um sintoma de alguma coisa, entendeu? Sabe assim? Não precisava ter sido o primeiro, podia ter sido o segundo, o terceiro, o quarto, mas o maluco escreveu 8. Então eu acho que tem uma barreira invisível entre a gente e a gente mesmo, que talvez ele tenha furado. Por exemplo, lendo o trecho do Cadão, e nos próximos dias lendo esse livro, eu acho que eu vou ficar com um tesãozinho de escrever sobre a época. Fica a dica. Fica a dica. Não, mas, sabe assim, tem algo estranho nessa... Claro. É isso. Oi. Patrícia. Peraí, eu não ouvi, Patrícia. O livro que o Marcelo e o Clemente Sim. fizeram também é sobre isso. O livro que o Marcelo... Ela perguntou sobre o livro do Marcelo e do Clemente, que eles fizeram juntos. Meninos em Fúria. Então, eu acho... uma boa pergunta. Eu não sei. Pois o livro do Marcelo Paiva e do Clemente trata do mesmo período. Talvez até um período um pouco mais anterior, porque pra gente que estudava na USP, os punks eram uma coisa realmente assim, sabe, uma tribo distante, mas que a gente admirava profundamente, porque a nossa relação com a música partia do pós-punk, ou seja, as bandas New Wave, era uma coisa mais intelectualizada. Entendeu? E o punk era coisa crua. Então a gente admirava. Eu me lembro que tinha umas pessoas que falavam que tinham feito um filme, um vídeo com o Clemente, e que o Clemente era um cara engraçado. E eu achava isso notável, porque não me parecia engraçado. Ele era punk, mas o Clemente é um grande cara, né? Você imagina. Ele era um punk negro naquele tempo. Você imagina o que era isso em 1982, que é quando o punk vem para o Brasil. Então eu achava admirável aquilo, aquela energia especial que eles tinham. Era admirável. Eu acho que o Marcelo e o Clemente falam muito disso, mas situando mais o personagem Clemente, entendeu? E o personagem Marcelo Paiva também, que está ali muito forte também, né? Mas tem a ver, talvez tenha um parentesco ali. Aí? Muito bem. É isso, Cadão? Acho que é isso, né? Eu queria agradecer a todo mundo que veio. Eu acho muito importante, não só quando a gente tem um lançamento do livro com a presença do autor, mas com a presença também dos futuros leitores. E eu espero que... Eu, por exemplo, tenho muita curiosidade, quando me interesso por um livro, de saber um pouco do contexto, do processo de criação e até um pouco da história do próprio autor. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência aqui. Parabéns pela iniciativa da Tapera Taperá, que é um espaço que eu estou conhecendo agora, que proporciona isso, né? Não só você compra o livro, pode ler e ouvir essas conversas. Que continue, né, com esse projeto que é bem bacana.
E é isso. Obrigada a todo mundo que veio. Obrigado por vocês terem